que a gente tinha vendido em 2, 3 meses, a gente conseguiu vender em 2 semanas dessa vez. Fala galera, tudo bem? Faz algum tempo que eu não venho aqui gravar um vídeo pro YouTube, né? Tava muito focado na marca, a gente tava fazendo os lançamentos e tudo mais, vendendo. Foi um sucesso total. É que não sobrou tempo, né, pra gravar os vídeos aqui pro YouTube, mas eu quero voltar agora aos poucos, né? Vou fazendo o que for possível para ir administrando isso. Mas hoje eu queria contar um pouco de como tá sendo essa jornada da marca e tudo que a gente vem fazendo, porque tá sendo um processo bem legal, a gente tá aprendendo bastante com isso, a gente fez coisas que deram bastante certo, eu queria compartilhar com vocês. A gente lançou nossa marca lá no começo do ano, lá em maio, a gente lançou em maio a marca, e a gente lançou a primeira coleção, com uma coleção teste que a gente fala. Então a gente rodou um MVP, né, que é o mínimo viável do produto. Então, para a gente ter uma noção de como é que era esse mercado, de como é que era fazer isso, porque não adianta a gente ir lá e investir muito dinheiro numa coisa que a gente não sabe o resultado que vai ter. Então a gente foi lá, fez esse teste, fez as vendas, viu como é que foi a atenção do mercado para isso. Só depois disso a gente foi atrás de fazer mais produtos, pensar em novas coleções, e nisso que a gente lançou em maio foram 70 unidades. Para vender essas 70 unidades no começo da marca, anunciando para galera, amigos, conhecidos, a gente demorou uns 2, 3 meses para vender todas essas unidades. Sobrou algumas P ainda, porque a gente pediu bastante P, isso foi um detalhe. A gente não sabia as quantidades que vendiam mais, as que vendiam menos. Então a gente acabou cometendo um pequeno erro e pedindo um pouco mais de P. Então a gente viu que P não saía tanto e a gente ajustou isso para os próximos. Mas foram esses 2, 3 meses para vender essas unidades. Depois disso, a gente já começou a planejar a segunda coleção. A segunda coleção, o que a gente fez? A gente parou, sentou, fez uma pesquisa, analisou com quem tinha comprado a primeira versão e a gente viu tudo que dava para melhorar. Então, desde produto, desde o marketing da nossa parte, novos produtos e muitas outras coisas que a gente viu que a gente dava para melhorar e ser mais assertivo nessa segunda coleção. A gente começou a fazer esse estudo, a gente fez um planejamento, mas como todo planejamento de marca, assim, acabou atrasando um pouco. A gente começou esse planejamento no final de junho, no meio de junho. A ideia era fazer esse lançamento no final de julho, começo de agosto. A gente começou a fazer a pré-venda mesmo, agora no meio de agosto, a gente está no começo de setembro, então a gente lançou agora, essa semana, a nova coleção, mas a gente fez a pré-venda no meio de agosto, e foi uma estratégia super legal, porque nessa segunda coleção a gente aumentou a quantidade de camisetas que a gente pediu, a gente aumentou as cores, né, a gente viu que a galera gostou bastante da primeira versão, e eles queriam mais cores, e a gente pegou e foi atrás disso. Fazer mais cores, melhorar a modelagem, que a gente viu alguns pontos que dava para ficar melhor e deixou ela impecável. E a gente fez agora o lançamento da segunda coleção. E o resultado desse trabalho que a gente fez foi nítido. E a gente colocou uma meta de, na pré-venda, vender certa quantidade, porque a gente se endividou para fazer a quantidade de camisetas que a gente fez. A gente tinha dinheiro para fazer de 2 cores, mas a gente queria fazer 3. Então, a gente tinha um dinheiro para pagar essas 2, pagamos, e a gente ia pagar essa terceira 30 dias após o recebimento. Então, a gente falou, pô, a gente tem que fazer essa grana, porque senão a gente não vai conseguir pagar. Então, a gente anunciou a pré-venda e foi muito legal, porque o que a gente tinha vendido em 2, 3 meses, a gente conseguiu vender em 2 semanas dessa vez. A gente colocou uma meta, mas a gente colocou um como também, né? Como a gente vai atingir essa meta. É sempre importante, quando a gente colocar uma meta, a gente ter bem claro o que a gente vai fazer, ações que a gente vai ter para conseguir atingir aquela meta. E uma dessas ações que a gente teve foi chamar todo mundo que tinha comprado a primeira vez, um por um, falar para todo mundo que essas pessoas iam ter desconto nessa nova coleção que a gente estava lançando. Então a gente abriu essa pré-venda num grupo no WhatsApp. E nesse grupo tinha galera que já tinha comprado antes, uma galera que já estava interessada. E além do desconto de quem tinha comprado antes, tinha um desconto da pré-venda também. Então a gente deu 10% de desconto na pré-venda e mais 5% para quem já apoiou a gente no primeiro lançamento. Isso fez com que a gente conseguisse bater essa meta nossa em 2 semanas. A gente vendeu a mesma quantidade que a gente tinha vendido 2 meses em 2 semanas. Isso pra gente foi uma evolução muito grande. Foi um projeto bem legal. A gente lançou a coleção agora essa semana também e vamos começar a fazer o processo em cima disso. Mas esse trabalho todo que a gente teve, ver o resultado disso, está sendo bem legal. E eu quero trazer mais disso aqui para vocês, trazer bastante conteúdo do que a gente está aprendendo na marca, porque pode ajudar vocês também, né? Então, esse foi um aprendizado bem importante que eu tive e essa foi um resultado bem legal
que a gente acertou a mão. A gente acertou bem na escolha dessa decisão. Lógico, no meio do caminho teve muitos imprevistos, a gente teve que recalcular a rota muitas vezes, mas o objetivo continuou o mesmo e a gente conseguiu chegar lá. Chegamos lá melhor do que a gente imaginava. Então agora a estrada é longa ainda, a gente tem muito a construir, mas esse é um começo e está sendo um começo bem legal. Então, se você quer acompanhar mais dessa jornada, quer conhecer mais sobre a marca, segue a gente aqui no canal, dá uma olhada lá no Instagram, thewayco.br, e fique por dentro disso aí. Valeu!